A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 28 de julho de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. O jornalismo esportivo deve ser tratado como entretenimento ou apenas informação? Conversamos com Renato Peters, Fernando Nardini e Rodrigo Rodrigues, que deram sua opinião sobre o assunto. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Andressa Borzillo e eu, Sérgio Magson. Nós vamos começar o Observatório de hoje com o Zeca Marques, mas via Skype, a tecnologia a favor do Observatório. Olá, Zeca. Bom, um grande abraço aí a todos os amigos do Observatório do Esporte, a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria agora de estar em Londres, participando do Observatório via Skype, mas estou em São Paulo. Na verdade, estou mais próximo de Bauru. Mas o clima tá igual ao de Londres, não tá, Zeca? Olha, São Paulo, a gente grava esse programa na sexta-feira, dia 27 de julho. Faz 19 graus em São Paulo, dia nublado. Só não chove, que eu imagino que em Londres deva estar uma temperatura semelhante, apesar do verão londrino, mas com chuva, né? Porque para não fugir à regra do clima londrino. Aliás, a nossa semana de inverno foi mais quente do que a semana de verão de Londres, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho acompanhado a temperatura em Bauru ao longo da última semana e beirou 30 graus, 31 graus, não é isso? Exatamente, mais ou menos isso. Bom, o clima deve esquentar, na verdade, já que estamos falando de Londres, deve esquentar o clima esportivo em função da Olimpíada de 2012, que já se iniciou no meio da semana. A Olimpíada, Tuca, começou antes da abertura, da cerimônia de abertura, porque o futebol teve vários jogos disputados, tanto no feminino como no masculino, na quinta-feira, na quarta-feira, e é engraçado começar um evento antes da cerimônia de abertura. É um pré-evento. Oi? É um pré-evento. Um pré-evento. Aliás, isso é muito comum nos congressos acadêmicos. Nós temos os pré-congressos, que são atividades extras antes que o congresso tenha a sua cerimônia de abertura. Mas já que eu estou falando de cerimônia de abertura, o nosso ouvinte, certamente, ao sintonizar o nosso programa, já deve ter visto a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. E eu, particularmente, nunca gostei muito de cerimônias de aberturas, sejam de Olimpíadas, sejam de Copas do Mundo. Eu acho que às vezes é um grande desperdício ali de recursos e de mão de obra, mas enfim, eu reconheço que isso faz parte da liturgia desses grandes eventos. Ô Zeca, só te interrompendo, a abertura oficial de Londres, parece que são 86 milhões de reais de investimento só para a abertura. Pois é isso aquilo ao qual eu me referia. Eu acho que é um grande gasto aí de recursos, de mão de obra, mas também reconheço que isso faz parte dos comitês organizadores locais e querer mostrar um pouco a cultura da cidade, do país que organiza os eventos, apesar de que, na maior parte das vezes, essa cultura fica um pouco estereotipada na maneira como ela é apresentada para o público mundial. Eu lembro, inclusive, que há várias aberturas de cerimônias desses jogos que foram marcantes, né? Então, a Olimpíada de Moscou, em 1980, teve uma abertura que até hoje ficou para a história, que era o ursinho Misha, fazendo ali um movimento na arquibancada com o mosaico humano. Esse ursinho que depois, no dia do encerramento, chorou, porque os Jogos de Moscou estavam se encerrando, né? Zeca, posso fazer um comentário só? Diga, Tuca. Você está falando em relação eu acho que para nós brasileiros o interesse maior será a cerimônia de encerramento, né? Uma vez que deve haver uma participação brasileira. Pois somos sedes dos próximos jogos. É justamente aí que eu iria chegar, né? Só para lembrar que a Olimpíada de Pequim, em 2008, também teve uma abertura e um encerramento brilhantes, né? Que ficaram marcados para a história dos jogos. Mas eu queria chegar justamente aí, Tuca Américo, porque o Brasil terá uma participação na cerimônia de encerramento da Olimpíada.
uma participação em que ficará anunciado oficialmente e confirmado, né, o Rio de Janeiro como a sede dos próximos Jogos. E a minha expectativa é saber o que o Brasil preparou para essa cerimônia, né? Em outros momentos era capaz que se convocasse o Joãozinho 30, né, Joãozinho 30, histórico carnavalesco, falecido aí há pouco tempo, mas era possível que o Joãozinho 30 fosse chamado para programar o nosso desfile, o nosso carnaval, que certamente será uma das imagens que deve ficar marcada ou nesse encerramento dos Jogos de Londres ou na abertura dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Então fica aí a primeira expectativa, o que o Brasil terá para mostrar em Londres e como que ele vai se programar para fazer essa abertura quando o Rio de Janeiro sediar os Jogos daqui a 4 anos. Não, o que eu acho interessante e estranho é que não se comentou nada em relação a isso, né, Zeca? Nenhuma manifestação da mídia, nenhum nome foi cogitado. Não sei se isso vai ser um suspense para quando a gente chegar mais próximo ao final do evento. Essa abertura, né, de Londres tem um clima de suspense, né? Hitchcockiano. Pode ser isso. Há todo um clima de que nada foi divulgado. O que se sabe só, o que eu vi, é que o diretor, né, responsável pela festa, pelo show, vamos dizer assim, é o mesmo diretor do filme lá, Quem Quer Ser um Milionário lá. É a única informação. A gente sabe que o Brasil está com uma comitiva oficial em Londres, liderada pela nossa presidente, Dilma Rousseff, e ela tem sido recebida em função de o Brasil ser a sede dos próximos Jogos. Mas eu concordo com vocês, a gente não sabe o que o Brasil preparou. E reconhecendo também como são os cronogramas de execução das nossas obras, Tuca Américo, é capaz que ainda estejam organizando a participação brasileira para esse encerramento dos Jogos em Londres. Eu fiquei sabendo que estão esperando um aditivo de verba para finalizar o projeto. Pois é, eu acho que ainda não ficou pronta a nossa participação no encerramento e deve ficar pronta minutos antes do Brasil entrar no Estádio Olímpico. Tá, ok. Só complementando a informação da Piri, o diretor do filme Quem Quer Ser Milionário, que criou a abertura dos Jogos Olímpicos, se chama Danny Boyle. Exatamente. Bom, eu acho que também não podemos deixar de comentar nesse nosso clima olímpico a guerra das TVs, a TV Record, que adquiriu os direitos de transmissão dos Jogos, e a TV Globo, que é a emissora que tradicionalmente transmite os mega eventos aqui para o público brasileiro. E da Record o que a gente pode esperar é uma cobertura intensa, mas o que me preocupa um pouco é esse clima bastante festivo que a Record quer impingir aos telespectadores, fazendo com que, por exemplo, os jornalistas e os participantes da cobertura vistam uma camiseta em que se lê a inscrição "Tô na torcida". Eu acho que uma emissora que vai mediar um evento desses, ela tem que esquecer a torcida de conquista de medalhas brasileiras e fazer uma transmissão que seja informativa, que traga conteúdos interessantes. Mas me incomoda um pouco essa inscrição "Tô na torcida", porque o que eu espero no trabalho jornalístico é que faça uma mediação de uma maneira um pouco mais equilibrada, não é? E uma das inscrições que a TV Record mostrava ao longo da última sexta-feira, dia em que houve a abertura oficial do evento, era "Clima Olímpico contagia o país". Essa inscrição, né, um GC, um gerador de caracteres que ficava na tela, dizia respeito ao jogo do Brasil de futebol masculino, Brasil e Egito, ocorrido na quinta-feira. Olha, eu não sei o que aconteceu em Bauru, mas aqui em São Paulo eu não vi esse clima olímpico nas ruas, eu não vi essa expectativa da torcida brasileira em assistir a partida do Brasil Olímpico. Então esse clima olímpico contagia o país, que é a inscrição que a Record colocou na sexta-feira, me parece mais uma tentativa de fazer e de contagiar o público a partir de algo que ainda não existe, não é? Ô Zeca, complementando a informação em relação à transmissão da Record, eu vou retomar esse assunto no meu comentário, mas só para você ter uma ideia, na transmissão aberta, a Record não conseguiu nem vencer a Globo durante a transmissão do jogo Brasil e Egito. Exatamente. O ranking, né, o posicionamento de Ibope no horário do jogo, o geral, né, a média final, foi 10,8 pontos para a Globo, depois a Record com 9,5
e em terceiro o SBT com 6,3. Então, quer dizer, eu tenho a impressão também que a Record fez um grande esforço para tirar os Jogos Olímpicos da TV Globo, mas também ela não está divulgando. Você sabe que na TV Record, no canal oficial da Record, a prioridade não são os Jogos Olímpicos, ele só é transmitido full time na Record News. Exatamente. Né? A prioridade na grade da Record é a sua programação mesmo. Bom, o nosso ouvinte sabe que na semana passada eu estava no Rio de Janeiro participando de um seminário justamente na Globo, né, uma parceria da Intercom com o Globo Universidade, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do diretor de esportes da Rede Globo, Luiz Fernando Lima. E, obviamente, ele foi indagado sobre a questão de direitos de transmissão, Olimpíada, e ele dizia que a Record não estava divulgando o evento, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, como deveria, ou como a Globo faria se estivesse com a aquisição desses direitos de transmissão. De fato, a Rede Record investiu pesado na aquisição desses direitos, mas acho que não tem sabido lidar com eles, não tem sabido promover o evento. E quando promove a partir dessa maneira que eu acho um pouco equivocada, né, de tentar mostrar que o país está contagiado por esse clima olímpico. De fato, a gente não tem visto isso, e muito em função do fato de que ainda hoje o telejornalismo brasileiro ele é pautado um pouco pelos telejornais da principal emissora, que é a TV Globo. Então, a audiência do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, são muito superiores aos telejornais da concorrência, para não dizer dos programas esportivos. E parece que o nosso público fica um pouco também contaminado pela cobertura que a principal emissora dá a esse evento. E aí, uma outra questão complicada, né? A Globo vai anunciar, vai divulgar os jogos nos seus telejornais. Até agora, o que eu vi foi uma preocupação de mostrar ao telespectador que a Globo não pode transmitir mais do que 6 minutos diários, né? 3 minutos por programa, e ela tem até se esforçado de maneira muito exacerbada para mostrar ao telespectador que não pode mostrar mais. E a cobertura que ela tem feito, para mim, é a cobertura que ela, de fato, deveria fazer, pode fazer. Acho que ela está sendo até um pouco honesta ao comunicar ao seu telespectador. O que é estranho é o fato da Globo ter abdicado de usar as imagens da TV Record de maneira gratuita, e a Globo tem adquirido as imagens desse consórcio do COI, e a Globo prefere comprar os direitos de transmissão desse consórcio a ter que colocar o crédito, a imagem, a logomarca da Record na sua tela. Então o que a Globo tem feito? Ela tem comprado os direitos e coloca um gerador de caracteres dizendo imagens cedidas para a TV Record. Na verdade, as imagens não foram cedidas para a TV Record, elas foram adquiridas, mas faz parte do contrato esse tipo de inscrição. A Globo tem que referir que quem detém os direitos de transmissão para a TV aberta no Brasil é a TV Record. O que causa até uma coisa estranha, né, Tuca? Porque a gente sabe que a Sport TV, que pertence à Globo, comprou os direitos para a TV fechada. E a Globo poderia, se fosse uma emissora com menos escrúpulos, ela poderia usar as imagens da Sport TV, o que ela exatamente não vai fazer por uma questão de princípios éticos, né? Tá, um comentário. Mas enfim, só, fica aí. Diga. Não, continuando esse assunto, um comentário, né? Eu fui mais a fundo em função dessa informação, e na verdade a questão não é só de não exibir a logomarca da TV Record. Existe uma questão operacional também, entendeu? A Record só liberaria as imagens com a Globo levando uma fita e retirando essa mesma fita às 18h30. Isso. Então, quer dizer, é uma questão operacional muito chata. E uma vez que ela comprou lá os direitos da OBS, da Olympic Broadcast Services, ela tem um pacote que ela recebe boletins de 30 em 30 minutos via satélite. Então é mais fácil operacionalizar, manipular essas imagens. Porque o preço era irrisório. A Globo pagou R$19 mil para ter o direito de uso dessas imagens, que não é nada para a Globo. Entendeu? Exatamente. Mas operacionalmente, lógico, tem a questão também de não estampar o logotipo da Record na sua tela. É lógico, sempre há essa preocupação. Mas eu acho que pesou também a questão operacional. E como a gente vem da televisão, essa questão operacional pesa na hora de tomar esse tipo de decisão também. Sim. Tá? Agora, independentemente disso, a inscrição que diz imagens cedidas é obrigatório. Permanecem o tempo todo em que a Globo utiliza as imagens dos Jogos Olímpicos. Então, o nome da Record não sai das telas da Globo nessa cobertura olímpica, meus amigos. Bom, eu acho que por enquanto são essas as minhas contribuições.
E espero aí os comentários de vocês sobre vaias e aplausos de hoje, meus caros. A gente segue então com o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. E quem também está no estúdio é Tuca Américo. Olá, Tuca. Qual sua vaia e aplauso de hoje? Vamos lá, eu queria continuar esse papo do Zeca, né? Eu acho que a questão da transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres é um tema muito importante nesse momento. E a gente discutiu aqui no último programa, Zeca, você não participou ao vivo, né? E como realmente tanto a transmissão aberta quanto a transmissão em canais fechados não atendem às expectativas do público. Né? Eu estou esperando ansiosamente o início efetivo dos jogos, né, que ocorrem hoje no dia da gravação. Então, quando o ouvinte ouvir esse programa no sábado à noite, à meia-noite ou às 11 da manhã, já teremos aí uma visão um pouco mais completa do que será essa transmissão. Mas, por exemplo, a própria rede Sport TV, que anunciou 4 canais em HD, durante os jogos preliminares da primeira fase de grupos do futebol feminino e masculino, não estavam operando os 4 canais HD. Né, você tinha que escolher qual que você queria acompanhar. E eu recebi um e-mail na sexta de manhã dizendo que a partir do dia 27 que os canais estariam operando. Eu também recebi um e-mail. E que os outros canais também estariam todos abertos, mesmo para quem não tem o pacote completo, no caso Band Esportes e os 2 canais ESPN. Inclusive uma novidade que eu não sabia, que é um canal Sport TV em 3D, para as pessoas que já têm o aparelho com essa tecnologia nas suas casas. Eu fico com essa curiosidade. Vou ver se durante os jogos eu consigo ter algum amigo aí que tenha uma TV 3D para eu acompanhar as transmissões, que quem viu diz que são transmissões bem interessantes. Mas a verdade é que não atende. Aqui, por exemplo, em Bauru, a qualidade da Record News, pelo menos na recepção da minha casa, com uma antena bem colocada, não está satisfatória. Né? A Record Paulista a gente tem a imagem HD, mas ela não tem a transmissão de todos os eventos. Uma opção muito interessante, Zeca, não sei se você acompanhou aí, é acompanhar via terra.com. Tem um canal lá que promete transmitir até 36 canais em HD, com interação e com uma imagem muito boa. Eu acompanhei o jogo na quinta-feira e a transmissão foi muito boa. Você pode escolher a qualidade da imagem em função da banda larga que você tem na sua casa, né? Então tem uma transmissão muito interessante. Então esperamos aí, porque por enquanto não atendeu. Vamos ver o que acontece durante essas transmissões. Olha, Tuca, o Terra tem um grande amigo meu, que é o Wagner Magalhães, inclusive já foi entrevistado por nossa equipe de produção. Wagner Magalhães, que está em Londres, é repórter, jornalista do Terra, torcedor da Lusa, né? Por isso que a minha amizade com ele. Mas eu sou muito tradicional, Tuca. Eu gosto de ver imagens de transmissão esportivas na televisão. Eu não tenho muito prazer de assistir esses eventos na tela do computador, né? E não confio muito nas transmissões ainda na nossa banda, que não é tão larga assim quanto se promete. Mas eu ainda prefiro os meios tradicionais e vou assistir esses jogos pelos canais fechados e pela TV Record na TV aberta. Eu fiz um teste. O jogo do Brasil masculino, eu deixei a TV ligada e abri o Terra, né, pra ver. Há uma diferençazinha significante na hora que sai o gol, por exemplo. A internet demora mais pra sair o gol. Mas eu tenho uma banda larga interessante em casa. Eu liguei o Terra numa TV de 32 polegadas e coloquei em imagem inteira e a transmissão foi boa. Para você ter ideia, Zeca, tava melhor via internet do que a transmissão analógica. Nossa. Eu falo como uma assinante de uma banda larga menor, né? Que seria o padrão, né, de quem tem uma média aí de internet. Há essa diferença para quem tem uma banda um pouco mais menor. E o que me causou surpresa também é que não tinha muito delay. O que é delay? É uma diferença de tempo entre uma transmissão e outra. Normalmente Exato. O delay na internet é sempre maior. Tem uma diferença de tempo de 5, 6... o meu deu uns 5 segundos. Não, em casa não. O delay era de 1 ou 2 segundos que a gente acompanha pelo relógio. Então, a qualidade da internet. Melhorou muito. Então acredito que para os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil, a transmissão... Hoje, para quem tem condição tecnológica, já é uma experiência real. Já é possível. Mas tem a limitação da banda larga, tá? Outro tema que eu gostaria de abordar, continuando ainda a questão das transmissões, é a limitação de credenciais para os jornalistas das emissoras. Então, por exemplo, o Sport TV transmitiu jogos sem presença de repórter ou narradores em campo, fazendo transmissões off-tube. Não é porque não tinha condição de levar a gente para lá, é simplesmente porque eles não tinham um número suficiente de credenciais. Porque quem determinou o número de credenciais foi a Record. Né? Então toda a equipe do Sport TV está reduzida a 36 credenciais para poder trabalhar em toda a cobertura. Então é muito pouca gente.
Newton Leite estava nos estúdios do Sport TV lá em Londres, transmitindo o jogo. Em off o jogo que, aliás, não aconteceu nem na Inglaterra, né? Aconteceu no país vizinho. País de Gales. Foi no País de Gales, País não é de isso? Gales. Cardiff, Gales. É isso mesmo, vamos lá. Tá, ok. Para continuar o pedido da minha amiga Piri, vamos falar um pouquinho do vôlei, né? A gente... não existia, na verdade, um certo suspense em relação à convocação final das seleções masculina e feminina de vôlei. Mas foram confirmados os nomes de Natália e Giba, ambos que não vêm de uma condição física ideal, mas que têm a confiança dos técnicos, de ambos técnicos das duas seleções. Então eles estão confirmados. A Natália, que eu acho que tem chances efetivas de jogar, né? E o Giba, que ainda não me convenceu que vai jogar bem. Mas, como eu venho afirmando, estou muito descontente com a seleção de vôlei, mas é uma seleção que tem muita capacidade de recuperação. Então, de repente, pode ter uma surpresa aí. Agora, Piri, uma notícia que causou aí um certo furor durante a semana foi, de repente, uma esperança em relação ao basquete masculino. Inclusive com os irmãos Gasol dizendo que o Brasil tem chances efetivas de uma medalha nos Jogos Olímpicos. O que você pensa disso? Eu acredito nisso também. Os últimos amistosos têm provado isso. O nível do NBB no Brasil também é uma prova disso. A volta de jogadores renomados, vamos dizer assim, que estão na NBA, caso Nenê, Leandrinho, Splitters, Varejão, reforça uma equipe que ganha o Larry, que querendo ou não é um ganho para a equipe pela capacidade técnica. E os últimos jogos do Brasil mostrou que esse time sim tem condições de ganhar uma medalha. Enfrentou os Estados Unidos, como eu disse aqui no outro programa, de uma maneira muito competente, né? Ainda temos diferenças de nível técnico normal, mas que enfrentou o time americano muito bem. O time americano que venceu com muita vantagem o time espanhol, que seria um dos favoritos à medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Então, esses elogios fazem muito sentido e a gente pode ser otimista com a seleção masculina, não com a feminina. Não com a feminina. Depois que o Corinthians ganhou a Libertadores, eu já... Você tá acreditando em muita coisa, né? Até numa medalha de ouro do basquete brasileiro, viu? Ou uma final que seja, né, Zeca? Uma final já tá bom. Uma final. Porque o pódio esperado seria Estados Unidos, Espanha e Argentina. E o Brasil ganhou recentemente da Argentina, então um terceiro lugar aí é possível que a gente dê uma beliscada, né? Sim. Eu só queria complementar, escapou aqui a informação em relação ao vôlei, que durante essa semana a seleção masculina deu entrevistas, principalmente o Giba declarou, né? Aquilo que a gente tinha especulado aqui, comentado várias vezes, que dentro do ciclo de treinamento a prioridade seriam os Jogos Olímpicos. Então a palavra literal do Giba diz o seguinte: seria impossível você estar 100% para as duas competições, e nós priorizamos os Jogos Olímpicos. Vamos ver aí o que o futuro vai dizer em relação a isso. Alguém vai falar sobre a questão polêmica da bandeira da Coreia? Olha, é uma vaia, acho que... Geral? Acho que é uma vaia que a primeira grande vaia que a Olimpíada recebe, porque é um negócio muito sério, né? É uma questão de respeito. Imagina uma seleção brasileira entrando em campo e a bandeira da Argentina, ou até pior, porque a questão ali política é muito pior do que a nossa, que ainda é uma questão meio que cultural, né? Então é uma falta de respeito, foi uma falta de respeito enorme. Eu acho que os culpados vão escutar ou já nem devem estar mais lá em Londres. Para quem não acompanhou, né, o incidente durante o jogo Coreia e México, foi isso? Se não me engano, Coreia e México, vamos recuperar a informação já. Ao ser apresentada a seleção da Coreia do Norte no painel, na tela do estádio, apareceram os jogadores da Coreia do Norte, mas com a bandeira da Coreia do Sul, que são inimigas históricas, políticas e econômicas e o que mais... Geopolíticas, o que vocês mais quiserem. Então acho que foi um incidente, né, Zeca? Lamentável, acho que indesculpável. Deve ter sido algum estagiário que selecionou a bandeira ali no arquivo dos organizadores. Agora, é algo perfeitamente evitável, não é? É o tipo de erro que não se admite, ainda mais em função, como a Piri citou, do litígio político e bélico que existe entre as duas Coreias, não é? E isso acontece. Eu lembro que houve uma competição no outro dia, eu acho que de hóquei, se não me engano, em que a Espanha estava em quadra e colocou-se o hino de Portugal, né? E os espanhóis também ficaram muito irritados, porque ali é um país vizinho, um rival esportivo, um rival histórico. Então são aquelas questões que não dá para admitir que aconteçam, ainda mais num evento
numa potência cultural, econômica e política que é a Inglaterra, que é o Reino Unido, né? Não dá para imaginar. Imaginem, por exemplo, se esse erro acontece no Rio de Janeiro daqui a 4 anos, o que iriam falar da organização brasileira, né? Continuamos com o Observatório do Esporte aqui na Unesp e quem também está aqui no estúdio é Andressa Piri Borzillo. E aí, Piri, qual sua vaia e seu aplauso? Olá, Sérgio, o Zeca, já me referi a ele, Tuca, ouvinte da Rádio Unesp. Eu vou aqui sair um pouquinho fora da Fórmula 1, sair um pouco fora das Olimpíadas, entrar um pouco em Fórmula 1, já que temos final de semana aí seguido de GPs. Eu saio do GP de Silverstone na Inglaterra e venho neste final de semana na Hungria. E agora eu cravo Alonso como o campeão dessa temporada. Eu havia dito algumas semanas atrás que ele era o favorito, já começo a achar que ele já está quase próximo de fincar mesmo esse título. Porque falta muito, Piri. Falta muito, eu sei, Zeca, mas eu acho que ele, apesar dos problemas que tem tido, as falhas que o carro apresentou no começo, hoje o carro já está um pouco melhor. E ele mostra que dentro da pista, dentro do cockpit, ele é o melhor piloto hoje na Fórmula 1 por diversos motivos. Então, eu acredito sim que Alonso leve a temporada 2012 da Fórmula 1. Esse é só o meu destaque a respeito da competição. Eu queria tratar, eu vou voltar em Olimpíada, mas eu vou fazer um buraco aqui, vou criar um espaço aqui para falar de Campeonato Brasileiro. E, em especial, há uma crise, não chego a dizer crise, mas uma situação muito complicada que vivem os clubes de São Paulo nessa competição. O Corinthians, né, hoje já um pouco melhor, com o time já voltando ao ritmo de jogo pós-festa Libertadores, mas a gente tem aí o Santos desmanchado, sem um esquema montado, sem saber articular como que está jogando, com jogadores da base, perdeu peças importantes, tá sem o Neymar, Rafael contundido e fora das Olimpíadas. E aí você pega o São Paulo, que apesar de estar numa classificação, né, vamos dizer assim, não tão ruim no campeonato, vem de um resultado pro lanterna da competição super complicado. Acredito ali que até na saída do intervalo, uma situação interessante, eu estava ouvindo o jogo do Corinthians pela rádio, e o repórter que estava cobrindo o São Paulo comentou com a transmissão do jogo do Corinthians, eles interferiram, que o segurança do São Paulo estava perguntando para a equipe de reportagem onde que estavam os jogadores, porque eles não estavam dentro do vestiário ainda. Isso deu a entender o quê? Que eles ficaram ali no corredor mesmo. Que a discussão, vamos dizer assim, a chamada do técnico, ou até quem sabe do Juvenal mesmo, tem acontecido no corredor, no túnel ali que vai pro vestiário, porque os jogadores não estavam dentro do vestiário. E eu acredito que o São Paulo só tenha feito os 2 gols depois por uma questão de brio mesmo, não até por uma questão de ter melhorado, né, vamos dizer assim. E aí você também tem a Portuguesa, né, Zeca, a gente sabe que não tá numa fase muito boa, né? Você é prova disso. Mas empatamos com o campeão da Libertadores no último sábado. Sim, é o grande mérito da Portuguesa nesse Campeonato Brasileiro, foi ter empatado pelo Corinthians. Fora isso, mais nada. Fora de casa, hein? Jogo do Pacaembu. Exatamente. E a gente também tem o Palmeiras, que parece também que não consegue uma sequência boa no campeonato. E perde novamente em casa, né, teoricamente, né, Barueri já considerada a casa do Palmeiras. Então eu vejo um cenário muito sombrio aí para os clubes paulistas. E fica aquela expectativa também que já aconteceu anteriormente, Piri, fica a impressão que tanto o Corinthians, nem tanto, mas o Palmeiras fica na expectativa do que vai acontecer o ano que vem, esperar a Libertadores do ano que vem. Mas eu acho que mais o Palmeiras, porque o Corinthians, você vê que já houve uma mudança de comportamento do próprio grupo. O Corinthians tem a expectativa agora da final do Mundial de Clubes, então ele vai ter que trabalhar forte para isso. Ele tem que entrosar esses novos jogadores que contrataram, entendendo que eles vão substituir os jogadores que já vinham de um esquema, mas é um time que é organizado, né, vindo daquelas várias discussões que a gente já falou. Os outros demonstram um papel totalmente oposto, de total desorganização, mesmo o Santos, né, que em outros tempos não estava assim, ou São Paulo também. Deixa eu aproveitar um minuto aqui e corrigir uma gafe diplomática que eu cometi agora há pouco, Zeca Marques. Eu também confundi as Coreias. Então o jogo foi Coreia do Norte no futebol feminino, Coreia do Norte contra Colômbia.
Ah, você falou México, então Colômbia. O jogo do México foi no masculino contra a Coreia do Sul. Então não é só Londres, só a organização dos Jogos Olímpicos que confundem as Coreias. Tuca também comete essas gafes. E eu quero aqui acrescentar uma questão aos Jogos Olímpicos, e na realidade foi um ponto que rolou uma discussão ali no Facebook, Fernando Martins, eu e Gustavo Long, e o Fernando pontuou uma coisa muito interessante e que faz muito sentido. Em relação ao nível físico que muitos atletas chegam às Olimpíadas, você estava até comentando que o Giba havia comentado Sim. que a seleção se dedicou exclusivamente para chegar a 100% nas Olimpíadas. Quase. A ideia seria essa. E o Fernando comentou a respeito dessa questão, de que muitos atletas, há um intenso treinamento focado em Olimpíadas, tão intenso que muitos atletas chegam a se contundir antes do início dos jogos. Que aconteceu com a seleção masculina, a seleção feminina de ginástica artística. A gente tem 2 atletas que se contundiram uma semana antes dos jogos, uma até essa semana, 2 dias antes das competições. O próprio Rafael Nadal, um dos principais nomes espanhóis nos Jogos Olímpicos, chegou num nível muito intenso de competições acho que você pode até falar um pouco isso. Eu acho que acontece, tem duas coisas que precisam caminhar juntas e nem sempre caminham, e no Brasil isso é muito comum. Você tem que controlar a sua intensidade de atividade física para atingir o máximo de performance durante os jogos, mas existe durante esses treinamentos muito próximos do evento uma ansiedade e uma vontade muito grande. Então você acaba notando que por vezes são acidentes banais. No caso o do goleiro Rafael, por exemplo, goleiro Rafael batendo contra o cotovelo contra os bonecos que fazem às vezes da barreira. Isso. Quando se bate uma falta. A própria menina da ginástica, ela disse que foi um acidente tolo que normalmente não aconteceria. Exatamente. Né? Então acho que tem um nível de ansiedade, uma questão psicológica que também precisa ser levada em conta. Então tem que caminhar junto a preparação física e psicológica para que se controle esse nível de ansiedade. Vou dar um exemplo para finalizar. O Usain Bolt. Você vê o grau de relaxamento que ele tem antes de uma largada, que é incomum para um atleta. Então, quer dizer, ele tem um controle não só físico, mas emocional, mental e psicológico daquele momento. Então, isso é tão importante quanto a condição física. E muitas vezes também, chegar também a esse nível técnico intenso de treinamento para uma Olimpíada, cria um problema depois também das Olimpíadas, porque esse atleta ele vai estar totalmente desgastado, ele vai precisar de um tempo de recuperação muito maior do que para qualquer outra competição. Então tem essas questões, eu acho que são muito interessantes e pertinentes. Eu acho interessante também essa questão dos Jogos Olímpicos, né? Que ele traz ainda, por mais dinheiro que tenha envolvido na questão, ele traz essa carga da ideia do amador no sentido da origem da palavra amador, que é aquele que ama, que é aquele que gosta do que faz. Então a questão de você ter uma medalha olímpica vai além do ganho financeiro exclusivamente. Porque tem muitos atletas que estão financeiramente realizados, mas tem o sonho de conquistar a medalha olímpica. Parece que você tem a nossa seleção masculina de futebol. A medalha olímpica é um passo além na carreira, né? É uma questão muito simbólica. E a gente segue falando de Jogos Olímpicos. Quem vai trazer informações especiais aqui pra gente é o produtor Gabriel Cortez, do Observatório do Esporte. Ele que está bem pertinho de Londres, em Edimburgo. E ele vai falar como está o clima das Olimpíadas por lá. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Estou neste momento em Edimburgo, na Escócia, que é a capital do país aqui. E também a Escócia faz parte da Grã-Bretanha. Eu estive na cidade de Londres. E o clima por lá, até quinta-feira, que foi o dia que eu fui embora, ele era tranquilo. Essa semana, mesmo que pelos noticiários aqui, pela BBC, tudo, pelos jornais, a gente vê que ferveu, a cidade está empolvorosa. Na quinta passada eu conversei lá ainda em Londres, no metrô, com um jornalista da Record, que está trabalhando lá na Vila Olímpica, porque lá a gente não tem acesso à Vila Olímpica em si, a gente não consegue entrar, porque a segurança é muito forte, no turista não tem acesso. Você tem que ter credencial, obviamente. Mas ele falou que lá dentro da vila, para os jornalistas, é muito bom, é muito fácil de trabalhar, é tudo muito organizado. Apesar de ter toda uma rixa entre Globo e Record, ele disse que essa rixa para lá em cima, entre os jornalistas e os profissionais da imprensa que estão efetivamente com a mão na massa lá em Londres. Essa rixa não existe, eles se ajudam, rola um companheirismo entre os profissionais da imprensa.
As notícias sobre os Jogos Olímpicos aqui, evidentemente, estão em alta. Eu tenho assistido os telejornais, elas ocupam mais da metade dos telejornais, principalmente da BBC, que é a rede de comunicação mais importante aqui da Grã-Bretanha. As notícias são um pouco agressivas, obviamente, porque não querem fazer propaganda contra, é um certo nacionalismo até entendível, e é como se realmente nada estivesse dando errado. Em Londres, pelo menos na semana passada, a gente não percebia muita coisa fora do padrão, assim, eu achei a cidade bem tranquila, o metrô da cidade estava bem organizado, as estações, evidentemente, as que têm acesso direto a Stratford, que é o local que fica o Parque Olímpico, a estação de North Greenwich, que é que fica a arena de basquete do Parque Olímpico. Essas estações sofreram uma reforma muito grande, estão em plenas condições de uso, assim, parecem até shopping centers, é uma coisa, é bem bonito. Mas as estações mais antigas, que não têm relação direta com a rota olímpica, a rota do Parque Olímpico e a rota dos outros estádios, não tiveram muitas alterações e não sofreram muitas reformas, não. Bom, falando da televisão aqui, a BBC abriu 4 canais exclusivos para transmitir a Olimpíada, um deles em HD. Então, aqui, a pessoa, para ela ter a TV, ela paga todo ano, no começo do ano, 160 libras para a BBC, de concessão. Pagando esses 160 libras, em janeiro, ela tem direito a assistir todos os canais da rede de TV, que são disponibilizados, da TV aberta. Que também foi notícia por aqui, dividir um pouco o espaço dos noticiários com os jogos, foi a recessão econômica declarada pelo governo inglês há 2 dias atrás. Mas é isso aí, pessoal. O clima nas Olimpíadas aqui está bem forte e fica aí minha mensagem aqui direto da Grã-Bretanha para o Observatório do Esporte. Obrigada, Gabriel Cortez, aí pela participação no Observatório do Esporte, direto da Grã-Bretanha para o Brasil. Pelo jeito, a festa também não é só da gente, como o Zeca havia comentado, esse clima de euforia pelas Olimpíadas está na Inglaterra também, é óbvio. Eu acho também que existe também sempre um pouco de farsa nisso, né? A gente pode notar que, por exemplo, o comentário em relação ao metrô. O Gabriel nos alertou que as grandes mudanças só foram efetuadas naquelas linhas que servem os pontos que atendem eventos esportivos e que aqueles que não atendem continuam lá do jeito que estavam, né? Não sei se vocês acompanharam na mídia, que é muito comum em Londres, e eles estão reforçando essa ideia para que as pessoas tomem cuidado com o vão do metrô, porque eles têm um vão muito grande entre a plataforma e a entrada do trem, e os turistas não estão acostumados, né? Então, para se veicular uma notícia dessa, quer dizer que não aconteceram grandes mudanças. O que a gente nota também é que desde a Copa do Mundo lá na África do Sul, agora os Jogos Olímpicos, não se tem mais na economia moderna tanto dinheiro assim para fazer alterações que criam um grande ambiente, um novo ambiente nas cidades que cediam os Jogos Olímpicos. Eu acho que o último grande legado foi em Barcelona. Depois de Barcelona, acho que é difícil alguma cidade supere em infraestrutura de legado que foi deixado na cidade de Barcelona. O Observatório do Esporte vai tratar agora de um dos temas mais discutidos em debates sobre coberturas esportivas. O jornalismo esportivo como informação ou entretenimento? É possível misturar as duas coisas? Ultimamente, muitos programas se preocupam primeiramente com a piada, criando campanhas, músicas e montagens para atrair o público. E muitas vezes esquecem de dar informação ou fazem pela metade, sem nenhum tipo de aprofundamento. O repórter Fernando Martins conversou com alguns profissionais da área para saber as opiniões deles sobre esse tratamento do esporte pela mídia. De acordo com Fernando Nardini, apresentador e narrador dos canais ESPN, jornalismo esportivo é entretenimento, mas sem deixar de lado a informação. O negócio é entretenimento. Tem os modelos dos esportes americanos que trazem muito isso para o Brasil, e foi a ESPN que trouxe isso para o Brasil com a NFL, a NBA, que são eventos mesmo, muito mais do que, além de esportivos, são também grandes atrações, assim, até para quem não gosta muito de esporte, é um negócio interessante de você viver. Por outro lado, embora seja entretenimento, o nosso slogan é informação ao nosso esporte. Ou seja, ninguém deixa de lado a informação
para fazer showzinho, tem hora para tudo. Tem hora que você tem que tratar um negócio, dar informação quando tem que dar uma pancada quando tem que dar pancada. Tem espaço e tem hora para tudo. Também dos canais ESPN, outro que deu sua opinião para o nosso programa foi Rodrigo Rodrigues, apresentador do Bate-Bola. Acho as duas coisas, né? Principalmente aqui. A sigla ESPN quer dizer Entertainment Sports Programming Network. Então, esporte para mim, além de ser business, é entretenimento. Eu acho que aqui a mistura fica bem interessante. Entendi. Você acha que dá para mesclar o jornalismo esportivo e o entretenimento sem cair na falta de compromisso com a informação jornalística? Eu acho que dá, cara, porque uma coisa é a forma, outra é o conteúdo. Você pode apresentar de um jeito solto, reportar de um jeito mais descolado e tal. Se a informação estiver ali e estiver correta, você não abrir mão do conteúdo para fazer uma gracinha gratuita, tá tudo certo. Eu acho que são duas coisas bem distintas e podem andar juntas, equilibradas da forma correta. Entendeu? Não é porque você está sério que a informação é boa, não é porque você está brincando que a informação é ruim. E para fechar a série de entrevistas, nós conversamos com Renato Peters, repórter do Globo Esporte São Paulo, um dos carros-chefes da informação do esporte com bastante humor. Bom, acho que na minha opinião, as duas coisas podem sim caminhar juntas. O jornalismo esportivo, ele tem o lado de informação, é preciso passar uma informação, o torcedor quer saber do time dele, quem vai estar jogando, quem vai sair, quem pode chegar. E ao mesmo tempo, o jornalismo esportivo abre uma oportunidade para que você possa brincar um pouquinho com algumas coisas do cotidiano. Acho que para brincar, primeiro, o repórter tem que se sentir à vontade, né? Fazer uma brincadeira para ousar um pouquinho mais no texto. E segundo, a pauta tem que permitir isso, ou seja, não dá para fazer sempre piada de tudo. Então acho que seguindo essas, não digo regrinhas, mas seguindo esse bom senso aí, é possível fazer sim, unir as duas coisas, o entretenimento com o jornalismo no esporte. Zeca Marques. Pela opinião dos entrevistados, parece que há unanimidade que o jornalismo esportivo caminhe ao lado do entretenimento. Você concorda com isso? Olha, o que me surpreendeu um pouco foi a fala dos dois jornalistas da ESPN, porque a ESPN, historicamente no Brasil, especialmente a ESPN Brasil, ela tem adotado um discurso que destoa um pouco daquilo que a TV aberta tem feito. Então, por exemplo, se nós conversássemos com o Zé Trajano, que era o diretor-geral da ESPN Brasil, provavelmente ele teria uma opinião um pouco distinta, não é? Agora, o que a gente tem visto na própria ESPN ultimamente é algo que comprova essa opinião de que o entretenimento faz parte das preocupações do canal. Haja vista aquilo que nós já conversamos fora do ar, né? E o Tucamérico nos brindou com essa imagem. Haja visto que o Antero Greco proporcionou no Sport Center 2 semanas atrás, no dia do rock. Ele vestido à la Elvis Presley, uma performance patética do Antero Greco, que acho que não acrescentou nada ao telespectador. No seminário da Globo, do qual eu participei na semana passada, a Globo tem isso muito nítido na TV aberta. A preocupação do Globo Esporte Rio, Globo Esporte Rio de Janeiro é o Globo Esporte que é divulgado para a rede, né, para os outros estados do Brasil que não tem produção própria. Nós aqui em São Paulo assistimos ao Globo Esporte, que é produzido pela equipe de São Paulo. Mas o discurso do Globo Esporte Rio, na fala do Afonso Garchagen, que é o diretor do Globo Esporte Rio, a preocupação é fazer entretenimento esportivo com informação. Então vejam que é o mesmo discurso que a gente vê na TV aberta. O Garchagen, inclusive, disse o seguinte, que a preocupação deles no Globo Esporte Rio é fazer com que a magia da televisão consiga preencher o espaço do telespectador. E, obviamente, é algo que a gente não pode imaginar que aconteça no meio impresso por enquanto. Agora, o Globo Esporte, né, nesse seminário, foram divulgados ali alguns trabalhos que eles fazem, alguns quadros. Quem apresenta o Globo Esporte Rio durante a semana é o Alex Escobar. Para quem não lembra, o Escobar é aquele jornalista que se envolveu com um pequeno entreveiro com o Dunga, o técnico Dunga, na última Copa do Mundo da África do Sul em 2010.
o Alex Escobar iria fazer uma entrada ao vivo para o Fantástico e o Dunga não aceitou, não permitiu. O Escobar ele tem uma postura muito brincalhona na condução do programa, mas eu acho que ele faz um humor um pouco menos invasivo que o Globo Esporte de São Paulo. O Globo Esporte de São Paulo ele é muito provocativo, ele é, em alguns momentos, muito... ele foge um pouco, ultrapassa os limites do bom senso. A gente tem alguns exemplos recentes que comprovam isso, né? O Leonardo Bianchi, que inclusive era um repórter saído aí da TV Tem de Bauru, ele protagonizou um episódio também patético com o jogador Barcos, do Palmeiras, jogador argentino que não aceitou a provocação de ser comparado ao cantor Zé Ramalho. Então, isso no Rio de Janeiro, pelo menos, é uma preocupação que eles têm de não ser tão invasivos. E o pessoal do Rio, o carioca de forma geral, ele é muito mais divertido, né? Ele aceita muito mais a brincadeira e, paradoxalmente, pelo menos o que a gente viu ali, são brincadeiras um pouco mais bem-humoradas e não tão grosseiras, né? E eu acho que, às vezes, o risco que a gente tem de querer eleger um entretenimento ou humor como principal ingrediente de uma cobertura é deixar de ser engraçado, é ultrapassar a fronteira do bom senso. O Thiago Leifert, que, né, no caso, o apresentador do Globo Esporte São Paulo, que você está citando, chegou a sofrer uma certa represália uma época, num caso de uma piada com o Corinthians, né, no Dia da Mentira, e isso também foi algo que teve bastante repercussão, né, Zeca? Que da forma como foi feita, né, não é em si a piada, né? No dia 1º de abril do ano passado, o Globo Esporte de São Paulo foi todo ele recheado de matérias fictícias, né? Matérias cuja informação era justamente a negação do fato, e ele fechou aquele episódio com o Corinthians campeão da Libertadores, uma brincadeira como algo que não existia à época. Ele foi profético, Peri, porque 14 meses depois o Corinthians se sagrou campeão da Libertadores. Eu perguntei pro diretor do Globo Esporte Rio sobre esse episódio do Thiago Leifert. E o que ficou muito claro ali é que existe uma competição entre as praças. Existe uma espécie de busca da excelência, interna. Uma concorrência interna, até porque existe um prêmio interno da Globo que acaba valorizando as melhores coberturas esportivas, o jornalista revelação, e o Globo Esporte venceu o ano passado com uma matéria interessantíssima, que inclusive eu convido vocês, os nossos ouvintes, a buscarem no YouTube. É uma matéria do João Santana, o técnico histórico lendário João Santana, à frente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que ele tinha acabado de assumir a direção do Cruzeiro e foi jogar com o Vasco em São Januário. Ele não sabia os nomes dos seus jogadores, Tucamérico. E aí ele pergunta para o assessor, qual que é o nome daquele meio de campo ali? E ele, no minuto seguinte, já esquecia o nome do sujeito. Ele chama, por exemplo, Ortigosa, o jogador latino-americano aí para entrar em campo, e pergunta para o assessor, qual que é o nome desse gringo? Ortigosa. Aí quando ele vai dar as instruções, Fabrício, vem aqui. Então, é uma matéria muito engraçada que a Globo fez uma captação de som com o microfone da câmera, e aí tem uma discussão, né, se a Globo deveria ter mostrado isso pro Joel, quer dizer, jogado limpo, Joel, nós vamos gravar o que você vai dizer aqui, mas foi uma matéria muito engraçada que mostra aquele jeito folclórico do Joel, o jeito Joel de ser. Então existe essa competição e o Globo Esporte Rio não coaduna com todas as ações do Globo Esporte São Paulo. E esse episódio do Barcos, por exemplo, a que eu me refiro, eu tive a oportunidade de perguntar para o Renato Peters, que foi entrevistado pelo Fernando Martins, qual que foi a repercussão interna aqui em São Paulo. E o Leonardo Bianchi ficou um pouco chamuscado depois desse episódio. O reconhecimento geral é de que houve ali um erro que deveria ser evitado a todo custo nas próximas coberturas da equipe paulista. Você, Tucamérico, você concorda aí que o entretenimento e o jornalismo esportivo vão continuar caminhando juntos? Eu acho que existe um descompasso em o que eles falam pra gente e e uma diferença do que a gente vê na tela de televisão, né? Eu acredito muito que existe a possibilidade do que a gente chama de infotretenimento, ou seja, uma mistura aí, um gênero híbrido de informação e entretenimento. Agora, o que a gente vê nos programas esportivos é um exagero.
Várias edições e várias reportagens, matérias e por vezes edições inteiras do Globo Esporte, por exemplo, como um modelo que está sendo seguido, isso me preocupa, são baseados em puro entretenimento ou piadas o programa todo, como o caso do Dia da Mentira. Chegou algumas vezes eu ver comentários assim, de a matéria correr até 2 minutos de matéria e você não saber o placar do jogo no final do material, então, por exemplo. Fica uma exploração de uma narração cômica do fato que não traz informação, mas sim um entretenimento puro, né? Então eu não acho que o entretenimento por si só é um gênero desgastado ou inferior a outros gêneros. Alguém pode comentar, mas o cinema é entretenimento e é cultura, né? Tudo bem, e por isso ele não é menor. Um bom filme de entretenimento também pode ser cultura. Você pega um filme do Hitchcock, ele tem vários níveis de leitura. Você pode ler como um simples entretenimento, pode ler a partir do ponto de vista da narrativa, pode ler até do ponto de vista psicológico da história, da dramaturgia, por aí vai, 1000 níveis de leitura. Agora, o que acontece, por exemplo, no Globo Esporte é um exemplo típico. Vamos falar, por exemplo, o que acontece. A gente pega exemplos legais, interessantes. Essa semana passou uma matéria muito, muito interessante sobre o Campeonato Sul-Americano de Sumô que aconteceu em São Paulo. Então foi uma matéria com um certo humor, mas que retratava ali o que é o sumô, como é que funciona a luta do sumô, né? Qual que é a função do juiz, né? Como que são as categorias, como que é reorganizado o Campeonato Latino-Americano, quem participa do Campeonato Americano, qual que é a estrutura que tem. Até você descobrir que em São Paulo é a única cidade da América Latina que existe um lugar próprio para se lutar sumô. Foi uma matéria interessante com certo humor. Bem estruturada, matéria longa, de gaveta, não tinha nada de informação quente, e muito bem estruturada. Mas no outro dia você tem, por exemplo, que aparecem lá as musas de cada time, que não é informação. Né? Ou no Globo Esporte local, em que tem uma matéria simplesmente para falar que tal jogador de tal time, de tal cidade, se parece com o Michel Teló. Não tem interesse informativo nenhum se o jogador é clone de um cantor, né? Isso vira um culto à celebridade, um programa de fofoca, uma coisa que não faz sentido. O que eu acho que é um pouco assim que acaba confundindo, né, no momento de você divulgar um material esportivo, é que, querendo ou não, o texto esportivo, ele pode de fato ser mais leve. Né? Você não vai ler uma notícia esportiva no mesmo tom que você tá lendo um acidente na rodovia, entendeu? Que você tá lendo uma apreensão de drogas, enfim, ou um caso de denúncia, de política. O tom é diferente. A linguagem, de fato, ela é mais espontânea. Mas aí, ao levar isso até o fim, né? Vamos dizer, que é como você disse, é o exagero, extrapolar nesta ideia da linguagem formal, é o que cai em situações que acabam desinformando ou nem chegando a isso, entendeu? E tenho amigos jornalistas que não consideram o jornalismo esportivo como jornalismo, que é um absurdo também, porque são informações de interesse. Se tem um público que busca aquela informação e tem interesse público, é de interesse público, é jornalismo. Né? E não acredito nessa divisão em castas de jornalismo. O jornalismo político, econômico são mais importantes do que o jornalismo cultural e esportivo. Então, isso é uma divisão de interesses. Quem gosta de assistir, vai assistir isso. Quem gosta de assistir aquilo, vai acompanhar aquilo. E alguns retrucam essa afirmativa dizendo que o que vende jornal não é o noticiário econômico nem o político, é o esportivo e cultural. Então você tem também conflitos mercadológicos também. Então, o que me incomoda simplesmente é essa venda que é feita de um programa de jornalismo esportivo que não é um programa de jornalismo esportivo. É isso que me incomoda. Então assuma que é um programa de humor com temática esportiva. Um show, né? Um programa de puro entretenimento, né? E aí usa o esporte para... Diga, Zeca. Não, que a gente fala muito sobre o Globo Esporte. Agora, se a gente pegar também o outro canal de TV aberta que transmite o futebol brasileiro, que é a TV Bandeirantes, não vai fugir muito. A gente vê que a questão ali é pior ainda. Né? Quando a gente vê que o principal de transmissão desse programa da hora do almoço é saber se a Renata Fã vai dançar ou não vai, né? E para isso ela conta com 2 clowns que fazem o papel ali de animadores de plateia, que são o Denilson em vez do outro o Neto. A gente começa a se perguntar, de fato, qual que é o compromisso na TV aberta para fazer esse tipo de transmissão, né? Eu acho que a Bandeirantes provoca mais um desserviço ainda ao futebol brasileiro do que a própria TV Globo, né? Tá certo, Zé, concordo com você. Então acho que esse é um tema que está muito
em voga, causa discussões enormes, e eu acho que, na verdade, não vai ter muita saída. Eu acho que o futuro desses programas esportivos é esse, acabam se misturando em demasiado com entretenimento. E ainda mais agora que a gente tem a disponibilidade da internet, essa troca, a interatividade, hoje existe muito nesses programas, né? É explorado isso principalmente pela internet, né? O próprio programa, a página do programa na internet permite de várias formas de participação e comentários, e o próprio apresentador chama isso durante a apresentação. Então realmente é muito complicado você desvincular uma coisa da outra. Eu tenho a impressão também, Zeca, não sei se você concorda, que se você quer informação, ela está mais disponível na internet. Então você vai buscar na TV personagens. Eu perguntei ao Luiz Fernando Lima, como eu disse antes, o diretor de esportes da Globo, por que a TV aberta brasileira, não é só a Globo, a Bandeirantes também, por que elas não colocam comentaristas nas transmissões de futebol que sejam jornalistas, né? As TVs abertas têm criado e repetido um modelo em que o comentarista é sempre um ex-jogador. E o comentário, a resposta dele, até achei a resposta interessante, apesar de não concordar inteiramente, é que a televisão tem buscado novas formas de contar histórias para o grande público. E para contar a história de um espetáculo esportivo, nada melhor do que o artista, nesse caso o ex-jogador. Nada melhor do que alguém que atuou dentro de campo para poder contar essa história para o telespectador. Concordo plenamente com isso, agora só acho que o jornalista poderia ser um complemento, né, à transmissão. Assim como acontece na Fórmula 1. Nós temos o Reginaldo Leme, que é um jornalista histórico, e nós temos um artista, entre aspas, que é o Burti, né, o Luciano Burti, que tem feito comentários, aliás, muito mais interessantes e muito mais que contribuem mais para a transmissão do que o próprio Reginaldo, né? Mas enfim, eu acho que esse é um modelo do qual vai ser difícil fugir, Tucamérico, porque se a própria TV fechada também tem optado por esse modelo híbrido de informação e entretenimento, eu acho que nós vamos ter que nos acostumar com isso, e vai sobrar um pouco para o meio impresso o papel da maior reflexão, das reportagens investigativas, como tem acontecido nos últimos anos na cobertura do jornalismo esportivo. Bom, já que estamos falando aqui sobre o humor nas transmissões, fica o convite para vocês e para o nosso telespectador. Basta procurar no YouTube o seguinte vídeo: Papai Joel e a Memória. E vocês vão ter aí talvez um exemplo interessante de como que o humor e a informação podem caminhar lado a lado. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo do Globo Esporte Rio e vocês vão verificar que, aliás, é o exemplo que eles utilizaram no seminário, como é que a informação pode andar de mãos dadas com o entretenimento. Abraços! Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Madison e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Max e Tucamérico. Equipe de reportagem: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury e produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana! Até lá! Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.